O césio é um elemento químico representado pelo símbolo CS, cujo número atômico é 55. Sua descoberta ocorreu no ano de 1860 pelos cientistas Kirchhoff e Bunsen. O seu nome vem do termo latim caesias, que significa céu azul, em função tanto do metal quanto de seus compostos emitirem uma luminosidade de coloração azul. A radioatividade pode salvar vidas ou matar. Ela está no dia a dia de médicos que a usam como tratamento ou para diagnóstico. A radioatividade é invisível a olho nu. Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Só pode ser percebida mesmo com o uso de equipamentos especiais como esse, que é um contador. Ela está presente em toda a natureza. Aqui, por exemplo, há um pouco de radioatividade. O perigo é quando existe uma grande concentração, como no caso de um vazamento nuclear. A radioatividade atinge o ser humano sob a forma de raios alfa, beta e gama. Esses raios são a energia que está sendo liberada pelo material ainda em atividade. Os riscos imediatos para a saúde começam com uma exposição a 1000 millisieverts. Os primeiros sintomas são náuseas e vômitos, que surgem poucas horas depois. A medula óssea é afetada e, como consequência, as defesas do organismo diminuem e podem surgir anemias e hemorragias. Se o nível chegar a 2000 millisieverts, começa a síndrome aguda da radiação. Ocorrem problemas gastrointestinais, com perda de líquido, hemorragias e infecção no estômago e intestino. E se a radiação passar de 10.000 millisieverts, a destruição das células do sistema nervoso central. Mesmo em doses mais baixas, a partir de 250 millisieverts, pode haver doenças crônicas. Pequenos danos ao DNA podem levar a um aparecimento de cânceres ou problemas transmitidos para gerações seguintes. Essas são algumas sequelas da radiação do césio-137. Há 29 anos, 2 catadores de lixo encontraram um aparelho contendo material radioativo. Era uma bomba de césio usada para tratamento de câncer. Sem saber o que era, os dois resolveram levar até um ferro velho e vender. Foi na ingenuidade que começou a tragédia, que é considerada o maior acidente radiológico do mundo. Guarde esse nome. Devair, dono do ferro velho, ele percorre toda a história do césio-137. Azul. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com ele. 18 de setembro de 87. Eu era dono do ferro velho. Quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. E eu não conhecia esse rapaz ainda. Então ele me ofereceu esse chumbo, eu perguntei a quantidade que era. Ele me disse que isso girar em torno de uns 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. Por volta de 17 horas, ele chegou novamente no meu depósito pedindo um carrinho emprestado e alguém que trabalhasse comigo fosse buscar, que era muito pesado. Então, isso eu fiz. Emprestei o carrinho, pedi um rapaz trabalhar comigo que fosse buscar. Então eles trouxeram esse chumbo, né? E só que a cápsula, ela era um tipo queijo,
Nessa altura tinha um buraquinho. Essa foi a de inox, não tem valor pra gente. Essa eu não comprei, não. E o chumbo deu 98 quilos. Deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o Césio, que eu nem sabia que era Césio, essa eu não comprei porque eu disse que consegui de inox. E ela ficou desprezada no depósito. Eu só tive curiosidade com ela, foi por volta mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogando no muro. Aí eu saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça, levei para dentro de casa. Coloquei ela assim, lado perto de uma televisão, um cortinado, vitrô. Lá ficou. Isso era uma sexta-feira. No sábado, eu, como de costume, eu adoro cerveja. Já lavava o meu rádio e cerveja para o depósito. Aí que o depósito era mesmo na minha casa. E por volta do meio-dia, minha mulher tinha feito uma feijoada e comprou uma coca litro. E eu não almoço, nunca fui de almoçar, não. Mas nesse dia, não sei o porquê, eu cismei de comer um pouquinho dessa feijoada. Aí eu comecei a ter vômitos. Vômitos, diarreia, daí por diante. E foi passando no dia 24, foi o dia que começou a cair meus cabelos. Eu estava num lugar que, sei lá, e então falaram, poxa, foi o dia que eu mudei de cor também, né? Mas deve estar preto, você tá o quê? Tá crioulo. E eu não cantei, fui lá no banheiro, né? E vi o mesmo, mas muito mais preto, né? E cismei, peguei a toalha, fui para o chuveiro. Quando a água bateu aqui, começou a cair aquele monte de cabelo, né? Aí eu perdi o sabor, eu podia comer 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, uma porcaria só, não tinha sabor. E meus pelos caindo, comecei a inchar. Vizinhos, amigos e parentes levaram um pouco do pó reluzente para casa. Dias depois, o encanto deu lugar aos sintomas que indicavam que algo estava errado. Enjoos, mal-estar, manchas na pele. A peça foi levada para a vigilância sanitária e técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear descobriram que era material radioativo, Césio-137. Os moradores com suspeita de contaminação foram tirados de suas casas e levados para o Estádio Olímpico para que lá fizessem uma triagem. Mais de 100 mil pessoas foram monitoradas. Quando os índices de contaminação estavam altos, os pacientes eram levados a hospitais da capital. Casas inteiras foram demolidas. O acidente provocou 4 mortes. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, foi a primeira vítima fatal do acidente radiológico. Ela se tornou um símbolo dessa tragédia e morreu depois de se encantar com o pó radioativo que brilhava durante a noite. Nesse cemitério, um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Um guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal e revestidas por 30 centímetros de concreto. Elas foram fechadas com outra camada de concreto de 30 centímetros. Durou mais de 2 horas de trabalho de sepultamento. 29 anos depois, esse aqui é o cenário que antes funcionava o ferro velho. Tudo foi destruído e levado para uma área de descartes de material radioativo. O Césio 137 deixou 4 mortes e estima-se que, em 20 anos, ele fez mais de 6 mil vítimas.